eu acho que você vai concordar comigo para a gente começar esse papo. Tem 2 jogos possíveis no ano que vem. Um é Tarcísio candidato. Isso quer dizer direita unificada. O outro é Tarcísio candidato ao governo de São Paulo, a reeleição. Isso quer dizer direita dividida. PL vai ter seu candidato. A gente não sabe se Flávio, se Michele ou outra figura com Flávio ou Michele de vice, mas eu imagino que o PL terá candidato. E neste cenário o PSD terá candidato. Aí talvez também saiam Zema e Caiado e vamos ter uma direita dividida, sabe-se lá o que pode acontecer. Esse é o desenho básico no tabuleiro, na sua impressão, ou você acha que tem outras possibilidades de jogo? O dia de ontem foi interessante por algumas razões, e ver o Tarcísio fazendo aquela visita íntima a Jair Bolsonaro. Foi até rapidinho, né? Não levou tanto tempo, mas essa visita íntima ela tinha alguns propósitos. O primeiro é preservar-se como alguém que, pelo menos para fora, sinaliza como um candidato que defende o bolsonarismo. Para dentro, nós sabemos que a relação do Tarcísio com a família Bolsonaro não é das melhores. Alguém precisa se questionar o tempo inteiro por que o Tarcísio, visto tantas vezes e por tantos como um bolsonarista, não está no PL. Ele é filiado ao Republicanos. Porque quando ele decidiu ser candidato... Amo o Valdemar. É um dado importantíssimo. Não, Valdemar. É um dado importantíssimo, porque quando ele decidiu ser candidato na última eleição para governador, ele não sentia possibilidade numa candidatura com o Partido Liberal. E ele buscou abrigo com Marcos Pereira no Republicanos, onde ele teve a solidez para ser candidato por São Paulo. Pelo bolsonarismo per si, ele nunca foi o favorito. Mas ele tem a simpatia com o bolsonarismo, e vocês já viram como é que balança esse tipo de apoio o tempo inteiro, com as pessoas cobrando dele cada vez mais sinais a favor do bolsonarismo. Sendo que todos temos que lembrar, ele foi ministro de quais governos, Pedro? Dilma. Já que o Tarcísio ele comandou o DENIT no governo Dilma, foi ministro do Temer e foi ministro do Bolsonaro. Exato. Ou seja, ele já era um tecnocrata com reconhecimento desde o governo do PT, passando pelo governo bolsonarista. Então, ou seja, ele tem esse viés que não é típico dos bolsonaristas em geral, que é o viés da competência administrativa. Ele soma não estou dizendo que é ou que não, estou dizendo o que percebe-se em matéria de estética eleitoral. Ou seja, para além de estar ao lado dos valores bolsonaristas, ele agrega nessa roupagem de candidato um sujeito que defende muito a moralidade na gestão pública e muito a eficiência na gestão pública. Aquilo que, sobretudo em São Paulo, sempre vendeu muito eleitoralmente, basta ver o tempo que o PSDB ficou no governo. E o discurso sempre era um discurso realizador, construtor de obras, né? O que ocorre é que já faz um tempo que o Tarcísio não era a opção do bolsonarismo por 3 razões. Por uma questão de afinidade pessoal mesmo, por uma questão de cálculo. Ao colocar o Tarcísio no poder, o bolsonarismo, ele obviamente implodiria, bem evidentes. E o terceiro tem a ver com essa coisa que os próprios familiares deixam transparecer. A partir do momento que o Bolsonaro diz quem é o candidato dele, ele perde a capacidade dele de influenciar politicamente a eleição do ano que vem. É um tiro só que ele tem. E, nesse sentido, o Tarcísio tem um timing. Eu me lembro do episódio do Eduardo Leite, e dentro do PSDB se desincompatibiliza do governo do Estado para ser candidato a presidente em 2022 e precisa, depois que o plano ele não prospera, voltar à candidatura de governador do Estado. Essa é uma operação
difícil, né, Pedro? É como é que chama quando um avião arremete, né? É uma das coisas mais complexas. Né? Não me lembro de ver uma operação como essa. Então, imagine o Tarcísio tendo que se desincompatibilizar em março do ano que vem, o que é amanhã, para o mundo político, né? Sendo que ele não terá, nesse março, a garantia de uma candidatura. Então, somado a isso, eu escuto muito, sobretudo de interlocutores aqui de Minas Gerais, muito próximos ao Kassab e ao PSD, que ele está fora. Ele já está cuidando da reeleição dele, prioridades como a inauguração da nova sede do governo de São Paulo e de gestões públicas, porque ele faz um cálculo que disputar uma eleição em 2030, depois de 2 mandatos de governador de São Paulo, sem ter de enfrentar o Lula, é encontrar um cenário político mais aberto. Então, para sintetizar, eu acho que a opção do Tarcísio, inclusive ontem, de simbolicamente não ir à posse do novo presidente do STF, para, ao invés disso, visitar um sujeito que atualmente é hóspede caseiro, mas em breve vai ser hóspede do Estado, ele está preso, que é o Jair Bolsonaro, é uma sinalização, porque ele é apontado como possível herdeiro do bolsonarismo e a sua ausência no evento institucional importante, né, acompanhando de uma visita ao Bolsonaro, ele reforça esse vínculo e ele envia essa mensagem que o bolsonarismo gosta de ouvir, de desconfiança em relação ao STF. Então, desde o governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar, o tribunal ele tem sido o alvo principal das críticas do bolsonarismo. Faltar a posse, isso agrada os eleitores radicais, afasta, obviamente, os setores moderados, né? Dificulta as pontes com esse centro moderado, mas isso não importa a partir do momento em que ele está vislumbrando a eleição do governo de São Paulo. Então, para começar a responder sua pergunta, uma peça eu tiro desse tabuleiro presidencial, que é a candidatura do Tarcísio, que fica restrita mesmo à reeleição por São Paulo. Aliás, eu já tinha dito isso aqui, já faz algum tempo que eu falo que eu não acreditava na candidatura do Tarcísio a presidente da República. Deixa eu só te fazer uma pergunta rápida. Você concorda com a minha premissa de que o Tarcísio seria o único candidato a unificar a direita? A ter chances de unificar a direita? É a única. Eu não vou chamar de direita, porque cada um vai ter a sua opinião sobre o que é direita, mas ela é uma candidatura que cria um arco partidário amplo. Se o Tarcísio é candidato, eu sei, fica muito difícil. Primeiro, você tem a cabeça de chapa para os republicanos. O articulador do Tarcísio no governo de São Paulo é o Gilberto Kassab, que preside o PSD, partido com forte influência dele. O PSD, nesse cenário, tenho certeza, não lançaria um candidato. Estaria junto com o Tarcísio. Então, você já tem republicanos e PSD. PL vai lançar o vice. PL vai botar o vice naturalmente, né? Num jogo desses. Com uma candidatura... Aí é o que eu falo, uma candidatura do Tarcísio costurada com o bolsonarismo, ficaria muito difícil de ver o bolsonarismo lançando um outro candidato. Eu acho que seria o único que inibiria o lançamento de um candidato bolsonarista do PL, considerando que essa é uma narrativa que racharia, inclusive, a própria base bolsonarista, ao meu ver, né? A candidatura do Tarcísio. Considerando a configuração de São Paulo, que contou, né, o Nunes contou com o Bolsonaro e com o Tarcísio no palanque, eu vislumbro também a ida do MDB, né, para esse bojo de aliados. E nesse cenário, União Brasil-PP ficaria meio que acuado numa situação em que o Caiado não teria para onde correr. E para pegar um arremate aí, o Novo com o Zema também não encontraria um lugar no espectro político com essa candidatura. Então, concordo com você que a candidatura do Tarcísio, ela uniria esses partidos. Um outro fator que eu não mencionei, Pedro, que eu acho que é importante mencionar, é que mudou o cenário de 2 meses e meio, 3 meses para cá. Também aqui nesse programa nós comentamos várias vezes a essa distância de tempo, logo ali no início do ano, para metade, o governo enfrentava profundas crises que as pessoas tratavam como crises de comunicação e eu sempre tratei como crises de política, né? Nós entramos o ano com a questão do PIX, depois tem a questão do INSS,
das questões fiscais, dos embates com o Congresso, e o governo estava nas cordas. E como eu já disse algumas vezes, o Lula precisa colocar o Trump no oratório, né? Tá ali a santinha com a carinha alaranjada, e na sequência, no pezinho ali Como é que faz com o Santo Antônio? Você tira o menininho, né, Jesus, você atende o seu desejo, você bota o menininho de Jesus de volta. Tem que ter um Trump com o Eduardinho Bolsonaro no colo, assim, entendeu? Lula vai tirar e até a graça da eleição do ano que vem, depois ele devolve. Porque o Trump e o Eduardo Bolsonaro conseguiram dar para este governo bandeiras do patriotismo, da nacionalidade, da soberania, a bandeira verde e amarela, deram para esse governo uma fila de oportunidades que o governo soube abraçar. Então, isso também muda o cenário, e basta ver nas pesquisas, a percepção das pessoas sobre o Tarcísio piora, porque ninguém usa um bonezinho de Make America Great Again impunemente, né? Não. Francamente, haja vira-latice para alguém usar um negócio desse aqui no Brasil com tamanho entusiasmo. Então, acho que isso tudo somado é uma questão de cálculo, um cálculo político que faz com que o Tarcísio, mesmo sendo o melhor candidato no sentido de arco de alianças, não quer dizer o melhor candidato para ganhar, viu, Pedro? Ainda acho, podemos comentar mais nisso, que a saída do Tarcísio não deveria ser tão celebrada pelo governo. É apressada, porque ali você tem um candidato que, mesmo com essas questões que eu falei, do aspecto, né, da competência administrativa, da luta contra a corrupção, ainda era muito visto como um candidato bolsonarista. O que está em disputa no ano que vem não são todos os eleitores, não é 100% dos eleitores. Nós sabemos muito bem que já tem um eleitor cristalizado. O que está em disputa é um eleitor moderado. E aí, um candidato que não seja o Tarcísio propriamente dito, com tantos vínculos evidentemente bolsonaristas, ao meu ver, tem até mais chances do que ele próprio. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, olha, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.